Olá pessoal, tudo bem? Shalom para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que chegou aqui agora, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. E semana passada nós gravamos um vídeo falando sobre esse tema aqui em cima ou aqui embaixo, né? E vamos dar continuidade a esse vídeo e a esse tema. De já eu quero pedir para você curtir esse nosso vídeo. Curte aqui embaixo, compartilha, comenta com seus amigos, tá bom? Envia ele para o máximo de pessoas que você... Pessoas pensantes, pessoas que pensam, que raciocinam, as pessoas que você conhece. Você que não me conhece ainda, eu sou o professor Max Machado, Instituto Judaico de Numerologia Cabalística, professor, radialista, numerólogo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita mesmo em tudo que está escrito na Bíblia? Pensa um pouquinho aí e faça uma reflexão. Será que a Bíblia ela é mesmo sagrada? Será que ela mesmo é uma vontade divina? Será que ela é a vontade de Deus? Esse vídeo mais é para os meus amigos cristãos, para que eles possam pensar, raciocinar um pouco sobre esse assunto tão delicado, tão importante, que eu acho que deve debater, deve conversar, você deve pensar sobre isso, deve refletir, você deve tomar uma decisão, tá? Não ficar apenas na nossa conversa, nossa palavra. Mas eu quero falar uma coisa importante. Lá no ano 325 para frente, lá quando Constantino cria lá o Concílio de Nicéia, quando Constantino, o imperador, ele olha para tudo, para o mundo, como é que está vendo aquela briga política, briga religiosa, e aí ele decide criar uma religião. Ele decide criar sua própria religião. Então é quando Constantino vê todas aquelas religiões e aí ele unifica tudo. É por isso que dá o nome de religião ecumênica, reunião ecumênica, porque o Concílio de Nicéia, lá a reunião ecumênica, Concílio de Nicéia, lá em Constantinopla, que hoje é Istambul, reuniu todos aqueles bispos para unir todos eles em uma reunião só, reunião ecumênica chamada cristianismo, o qual dominou as massas durante muitos e muitos tempos. O que você precisa saber é que é o seguinte: aqueles códices antigos, os códices alexandrinos, os códices vaticanos, os códices berantinos, os códices alepos, os códices amietinos, os códices, enfim, todos os códices, eles ou aconteceram adulterações, eles foram criados. Tudo que veio que você chama de Sagrada Escritura, ela passou pela mente humana. O ser humano colocou ali a sua ideia. Nada que existe dentro do Novo Testamento tem uma assinatura. Nada tudo que você vê dentro do Novo Testamento, que é claro, aliás, o nome Novo Testamento foi criado lá por Adrianos, né? Adrianos, imperador também, o qual ele pega várias ideias ali para poder acrescentar simplesmente a sua vontade, colocar as ideias simplesmente para que o seu poder se torne um poder unificado e irmanado dentro do cristianismo. Outra coisa que você tem que entender: além dos códices, além de todas aquelas escrituras que Constantino foi pegando, isso aqui eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, e foi juntando tudo aquilo ali, ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era simplesmente político. Então você, meu amigo religioso, você que fica dentro da igreja, você, meu amigo cristão, para um pouquinho para você pensar sobre a história de Jesus. No final desse vídeo eu quero colocar algumas fontes de tudo que eu estou falando para você agora, para que você possa estudar, pesquisar. É um vídeo rápido, não é um vídeo longo, mas para que você possa pesquisar. Eu tenho recebido tantas e tantas mensagens sobre esses assuntos, tá? E é importante você entender isso, tá bom? Então, tudo que nós vamos falar aqui, com certeza você vai ficar basbarcado, né, com as informações
e você vai ficar impactado, porque se você estiver assistindo esse vídeo a primeira vez, saiba que eu estudei muito mais de 40 livros sobre esse assunto. Já fiz palestras sobre esses assuntos. Já documentei muitas coisas, né? Passei também, tanto em entrevistas, já passei também documentos importantes para outras pessoas estudarem e pesquisarem sobre esse assunto. Mas olha só, Constantino, a ideia dele era tão incrível que ele precisava que alguém criasse tudo isso, que ele precisava que alguém pegasse tudo isso aí e unia aquilo ali só em uma ideia, unisse tudo aquilo em uma ideia. Então foi isso que foi a união do cristianismo. Então você vê que teve as mortes, você pode pesquisar a história da Igreja Católica, pesquisa a história do cristianismo em si, tá? Porque eu tenho visto assim, tantas pessoas falam o seguinte: eu não sou católico, eu sou evangélico, sou protestante, mas a sua religião veio do catolicismo. O catolicismo veio do cristianismo. O cristianismo é uma religião que foi fundada por um homem chamado Constantino, simples de entender. Que ao longo do tempo houve várias e várias. Falamos no vídeo passado sobre os livros apócrifos, certo? Se você não viu, tá aqui em cima o vídeo, tá? Falando sobre os livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles são de um conhecimento grandioso, mas o que você precisa saber é que Jesus, como você conhece como Jesus, dos 13 anos até os 30 anos de idade, não existe nada relatando alguma coisa que ele tenha feito. Mas o que é mais incrível é que os livros apócrifos contam cada histórias incríveis. Por exemplo, relacionamento com mulheres, que a Bíblia agora atual, talvez você não saiba, mas ela relata muito bem isso. A infância de Jesus, né, o qual ele teve uma confusão mental muito grande, tá? Ao seu período em que a Maria, de apenas 12 anos de idade, se casa ele com José. Você tem que entender que José tinha mais de 40 anos de idade, já tinha outros e outros filhos. Quando, entre aspas, o anjo fala para ele não tocar naquela mulher, né? E ele vê a mulher grávida, e aí ele fala: mas eu não toquei nessa mulher. Como essa mulher pode estar grávida? Não, eu não quero me casar com essa mulher. Essa mulher está impura. Naquele tempo era assim que acontecia as coisas. Essa mulher não está certa. Então, entre aspas, o anjo falou: essa vai ser sua mulher. Ela está grávida do Espírito Santo, entre aspas. Mas claro que tudo isso é uma história mitológica. Tudo isso foi pegado de um lado, foi pegado de outro, foi pegado de outro, foi pegado de outro. Um pano de retalho junto a tantas ideias, a tantas filosofias, mitologia, juntando para criar uma ideia só. Não existe a história de Jesus. Inclusive, eu vou passar agora para você alguns livros que eu já li. Eu quero colocar para você poder refletir e estudar também sobre isso. É somente isso o nosso bate-papo. Mas, olha o que o Papa Leão X, eu até escrevi aqui, o Papa Leão X falou assim, ó. Ele falou que admirava o mito de Jesus, pois era muito benéfico para a igreja. O mito de Jesus era muito benéfico para a igreja. Enfim, tem tantas outras coisas que nós vamos falar sobre em outras oportunidades. Então você vê, a história de Jesus, ela é uma história muito complicada, porque vários livros falam uma coisa, e esses próprios livros brigam entre si, eles não se harmonizam, tá? Mas veja bem, falando nesses livros, eu quero passar aqui, ó, A Sociedade Secreta de Jesus. Esse livro é muito importante. Estude sobre esse livro, tá? Outra coisa, um livro chamado A Vida Secreta de Jesus, que conta a história de um Jesus que viveu lá em Srinagar, em Caxemira, lá em Caxemira, que fica na região norte da Índia, um local de guerra, de muita destruição. Então esse livro, A Vida Secreta de Jesus, esse livro mostra vários locais e túmulos que supostamente Jesus
tenha sido enterrado ali naquele lugar. Aliás, depois que ele saiu da cruz, foi levado para lá. Mas na verdade é que Constantino, ele foi pegando várias histórias mitológicas de várias regiões para unir uma só, tá? Então, outro livro que eu quero indicar para você, importantíssimo, olha só, um livro muito bom. Jesus viveu na Índia. Esse livro é muito bom também. Deixa eu ver aqui. Um livro também muito bom, Um Mito que Deu Certo, de Roger Kerten. Eu acho que é esse o nome, tá? Pesquisa aí. Jesus dos 13 aos 30. Esse é um livro brasileiro que eu li e gostei muito. Inclusive, não está aqui, mas eu vou pesquisar. Depois vou mostrar ele para vocês também. Do Francisco... Deu um branco agora o nome do escritor, mas é muito bom. É um livro também muito bom, tá? É um livro também, A Verdadeira História de Jesus, de Jacques Duquesne. Muito bom também esse livro. É um livro extraordinário. O Evangelho segundo Judas, do escritor Benjamin. Esse livro também é muito bom, tá? O Evangelho segundo Judas. Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Esse livro é extraordinário. Eu estava passando lá em Goiânia, em uma avenida, e aí eu vi esse livro, eu comprei, e é muito bom. Aliás, eu sou muito fã do Richard Dawkins também, eu gosto mais. O Crime dos Papas, esse livro, já falamos sobre ele aqui no canal, muito bom também. O Deus que Não Existiu, da editora Prestígio, livro do Osho. Esse é um livro muito antigo, eu tenho ele desde 2010. Não, desde 2000. Acho que desde 2010, mais ou menos, não tenho muita certeza, mas é muito tempo que eu tenho esse livro guardado. É um livro muito bom também, e eu indico para que você possa estudar. Tá? E o último livro, O Inexplicado. Esse livro é muito bom. O Inexplicado, tá? Eu vou falar no próximo vídeo sobre a história do cristianismo aqui no Brasil. Nós vamos falar só um pedacinho da história do Brasil, da história do cristianismo aqui no Brasil. Por que que os bispos cardeais dominicanos jesuítas invadiram tudo isso aqui, mataram negros, mataram os índios, mataram os judeus que viviam aqui, né? E algumas histórias dizem que eles morreram de malária, mas na verdade é mentira, é uma história mentirosa, tudo mentira. Na verdade a história do Brasil é uma grande mentira. A história do Brasil é uma grande mentira, é bom que você saiba disso, tá? Mas se você é cristão, você que é cristão, meu amigo cristão, você que acredita em Jesus, saiba que você foi enganado ao longo do tempo. Toda a história de Jesus é uma grande mitologia, é um pano de retalho, são várias mitologias em uma só. São várias. Existiram vários seres mitológicos que nasceram dia 25 de dezembro. Vários seres mitológicos que nasceram, que morreu numa cruz. Vários nasceram, igual Hare Krishna, que andou por cima d'água. Vários outros seres mitológicos. Horus, que fazia milagre, né? No Egito. Iso, filho de Isa. Ieves, Iso, Eso. São tudo histórias mitológicas. Foi tudo juntado ali no Concílio de Nicéia. A história de... As pessoas têm uma mania de colocar nome, por exemplo, o nome Yeshua, composto pelas letras Yud, Shin, Vav, Yain. Esse é um nome que inventaram aqui no Brasil, por uma igreja que saiu da igreja evangélica e queria adotar dogmas judaicos. E aí colocaram essa história toda. Ah, nós não adoramos Jesus, não adoramos Yeshua, mas a história é a mesma, a pessoa é a mesma. E aí, como é que fica? Aí uma hora é Yeshua, uma hora é Yahoshua, Yeroshua e um monte de Shua que existe por aí. Mas tudo é mitologia. O Messias do povo judeu não veio ainda, não apareceu. E quando ele aparecer, ele vai se revelar para o mundo inteiro. Todo mundo vai o conhecer. Tá? Você foi enganado. O que eu falo para você é que você estude um pouco sobre a história de Jesus. Estude porque você vai ver que tudo veio lá da mitologia greco-romana. Tudo é uma grande mentira, tudo para manipular a sua cabeça. E para você se comunicar com o Criador, você não precisa de religião, tá? Sabe o que Jesus falou lá em Mateus 10, 34? Não penses que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim colocar os familiares contra seus familiares. Já pensou? Então, meu amigo, é só um pouquinho do nosso vídeo. O próximo vídeo vamos estar falando mais sobre esse assunto. Um grande abraço.
Até a próxima.